Olá, aqui Paulo Gala. Queria falar um pouco do setor imobiliário na China. Já que a gente só tem má notícia aqui do setor imobiliário no Brasil, vamos falar de China, porque pelo menos tem boas notícias que vêm de lá. As últimas medidas anunciadas pelo governo provocaram um rally nas ações, né? O setor imobiliário chinês vem passando por uma recuperação nesses últimos dias muito forte. É uma história engraçada, porque foi o próprio governo chinês que começou a apertar, né, a pisar no calo das grandes incorporadoras lá privadas e que, num certo sentido, disparou esse colapso, ou quase colapso, das grandes construtoras chinesas, né? Havia um nível de alavancagem enorme, a Evergrande é o caso mais famoso, mas tem outras também. Então havia um movimento de alavancagem muito grande, né? Essas empresas estavam fazendo investimentos muito baseados em dívidas, né? Contraindo dívidas enormes. A dívida da Evergrande passa de 300 bilhões de dólares. Acho que é a empresa mais endividada do mundo, para vocês terem uma ideia. Então isso começou a preocupar muito o governo chinês, né? O governo começou a baixar medidas para reduzir o nível de alavancagem aceito, né? Para obrigar essas empresas a liquidarem propriedades, venderem ativos. Essas empresas inclusive começaram a investir em outros setores, né? A Evergrande começou a fazer carros elétricos, né? Aliás, ela montou uma divisão importante de veículos elétricos. Mas o governo chinês não estava gostando muito dessa história, porque ele via a empresa se endividando demais. Isso aqui ele vai cortar depois. Se endividando. Empresas se endividando demais, em investimentos muito arriscados, né? Com baixo nível de caixa próprio, de liquidez, e começou a baixar medidas para obrigá-las a segurar a onda, né? Como diria o outro. Só que essas medidas do governo chinês foram duras e acabaram desacelerando demais o mercado imobiliário, inclusive trazendo dificuldades de financiamento e refinanciamento dessas grandes empresas. Então, o que aconteceu com a Evergrande foi um combinado de imprudência, de alavancagem excessiva, que a gente diz no mercado, tomou dívida para fazer coisas demais e coisas que não foram tão bem, ao mesmo tempo em que o governo fez o tal do crackdown, né? Foi em cima do calo delas para segurar essa alavancagem. Bom, isso estava acontecendo já há alguns meses, mas funcionou tanto que o próprio governo chinês começou a ficar com medo disso, porque as empresas pararam, né? O mercado imobiliário chinês começou a desaquecer, os preços começaram a desabar, a venda de casas e imóveis também começou a desabar. Então, o que a gente viu mais recentemente foi o governo chinês virando a mão em relação a esse aperto, né, de condições de créditos e que a gente chama de condições regulatórias para as empresas chinesas. E isso causou uma mini euforia agora nos últimos dias, porque todo mundo falou, bom, agora o governo que sempre nos ajudou, que estava atrapalhando, agora voltou a nos ajudar. Então o governo chinês inclusive anunciou bancos públicos entrando no mercado para ajudar o refinanciamento dessas empresas, para comprar títulos das incorporadoras que estavam com dificuldades. Então, lembra que o sistema financeiro na China tem mais de 70% dos ativos e passivos. Então, quando os bancos públicos entram para ajudar e não para segurar, a história muda, né? Então o que o Xi Jinping fez foi virar a mão, pelo menos por enquanto. Ele ficou preocupado com a desaceleração muito forte do setor imobiliário, que isso poderia causar na economia chinesa. Resolveu virar a mão para ajudar um pouco, né? O Banco Central também fazendo movimentos de aumentar a liquidez, aumentar a oferta, disponibilidade monetária. Então tudo isso deu uma bela aliviada. É legal comparar inclusive com a bolha imobiliária americana dos 2008. Talvez vocês tenham assistido aquele filme lá, A Grande Aposta, o Big Short, né? E ali, quando teve essa correria, esse desespero, que aliás começou com um processo de alta de juros também no Banco Central americano, do Fed, o infeliz do Bernanke em 2006 começou a subir taxa de juros. Ele queria justamente moderar a alta dos imóveis, como faz agora, como fez o governo chinês. Ele tirou o juro americano de 1,5, 2, colocou em 4, só que isso desencadeou um estouro de bolha lá. Na época, né, como nos Estados Unidos os bancos são todos privados, foi aquele desespero, aquele pega para capar. Mais de 5 mil bancos quebraram nos Estados Unidos em 2009 e 2010, a crise foi monumental, né, o desemprego foi a 10%, foi uma catástrofe, né? Só que a diferença da China para os Estados Unidos é que o sistema financeiro é público, então é muito mais fácil estancar uma crise desse tamanho usando bancos públicos, né, que tomam risco por ordem do governo, e não quebram, portanto, né? A gente tem situação em que tem acesso ao orçamento e o banco público tem uma capacidade de tomar dívida e de se financiar, inclusive diretamente no Tesouro, né?
isso coloca outro cenário para a China. Então eu brinco que a gente viu um estouro de bolha imobiliária num sistema plenamente privado, alavancado, totalmente imprudente, é o que foi os Estados Unidos do 2005, 2006 até o 2008, e agora a gente vê uma espécie de estouro de bolha imobiliária num sistema público, com os bancos estatais, com os bancos entrando para socorrer e com o governo tentando manejar isso, né? Vejam, eu não estou querendo dizer com isso que não haverá um estouro de bolha na China, que a crise não vai se alastrar, que a situação está resolvida, nada disso. Só estou colocando aqui uma ponderação de que uma coisa é um setor imobiliário estourar na mão de bancos privados, outra coisa é estourar na mão de empresas privadas e bancos públicos. Então o que a gente vai observar nos próximos dias e meses é como essa coisa enfim, onde isso vai parar. Mas por enquanto a notícia é boa, o governo conseguiu reverter um pouco todo esse movimento. Obrigado.